vamos repercutir agora aqui um outro assunto também importante. Quero trazer Heitor Paiva, que é analista de energia e macroeconomia da Hedgepoint aqui conosco. Heitor, seja bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia, obrigado pelo convite. Obrigada, Heitor. Queria começar aqui nossa conversa falando um pouco mais sobre a questão dos embargos ao petróleo russo, né? A gente viu aí uma notícia recentemente, o bloco europeu como um todo já tinha imposto embargos ao petróleo bruto russo aí, transportado por via marítima, mas agora, recentemente, a gente vê aí uma outra notícia que está abrindo, né? O bloco acaba abrindo mão do diesel vindo da Rússia. Primeiro, eu queria entender da sua visão, né, o quanto isso pode impactar ali a União Europeia. Ela estaria pronta para viver, no caso, sem o diesel da Rússia, tentar entender um pouco mais também deste contexto, dessa situação, quem poderia se beneficiar, será que China e Índia, de repente, podem acabar desempenhando algum papel importante nesta história toda? Bom, na verdade o embargo ao diesel russo começou, ao diesel e derivados, né, começou dia 5 de fevereiro agora. Em questão de gasolina não há tanta preocupação, mas a preocupação realmente grande é em relação ao diesel, tá? Por quê? Porque de quase, acho que 40% de todo o diesel que a Europa importava até legalmente, né, até domingo, vinha da Rússia. Então eram normalmente refinarias russas que comercializavam, né, e mandavam os seus produtos para Roterdã e de lá se fazia a distribuição. Existe um período, né, para negociações feitas antes do dia 5 de fevereiro que elas podem chegar, né, a Europa até abril, mas depois disso realmente fica difícil para você importar diesel russo sendo europeu. É um pouco preocupante porque, do ponto de vista de fluxo global, talvez hoje você tenha alguma oferta vinda da Rússia, da China e da Índia para compensar essa perda de oferta russa, mas tem um problema, né, nisso daí, porque esses dois países já exportam muito dos seus produtos para países próximos, né, principalmente no Sudeste Asiático. Então, assim, os europeus vão sofrer competição dos compradores usuais dos produtos da Índia e da China, né? Então, não vai ser uma tarefa tão fácil assim. Do ponto de vista de outros fornecedores que a Europa poderia eventualmente tentar achar para diesel, já existe os Estados Unidos, que era o segundo maior supridor de diesel antes dessas sanções, né? Então, assim, muito provável a gente vai ver fluxos aumentando de diesel dos Estados Unidos. Isso é um problema para o Brasil, porque nós importamos 30%, 35%, depende, né, do mês do ano, de nosso diesel. Dessa mesma região, onde os europeus vão começar a também colocar mais oferta, mais demanda. Então, assim, um cenário de diesel sendo, globalmente falando, né, o preço do diesel sendo sustentado, me parece ainda bastante factível diante dessas pressões de oferta que a gente está observando. Inclusive, né, você trouxe aí um ponto importante da União Europeia, desse bloco como um todo, ter possibilidades, vamos dizer assim, China e Índia para fornecer, mas aí eu fiquei numa dúvida, não, a quantidade não seria o suficiente para repor, né, o que ela vai deixar de trazer ali por conta desse embargo à Rússia, não seria suficiente, ou seria suficiente, mas com um preço maior, de repente, por conta dessa escassez aí de fornecimento? O produto no mercado existe, tá? O grande problema é você conseguir esse produto ao preço que você comprava anteriormente. E por isso que isso é um desafio. Por quê? Porque a Europa ela vai conseguir, ela tem poder de compra para realmente, né, dar ofertas de preço acima dos preços da Ásia, então isso vai obviamente trazer cargas para a Europa, só que isso a custo de inflação local. Isso foi exatamente o que aconteceu com o gás natural. Eles perderam o gás canalizado da Rússia e começaram a importar gás liquefeito, né? Não faltou gás, só que o preço que eles importaram foi assim, absurdamente maior, né? Então, isso trouxe inflação para a região, que hoje ainda está lidando com a inflação, talvez seja o local onde a inflação parece ser mais resiliente, e o que foi feito com gás vai ser muito feito com diesel agora. Então, assim, é um cenário de economia europeia, né, talvez fraquejando, pode ser uma realidade bastante provável. Em relação ao produto disponível, né, realmente o produto há no mercado. Só que a gente tem que colocar em contexto o fato de que até uns meses atrás, grande parte do diesel que a China estava refinando e a Índia estava refinando, principalmente a China, né, estava sendo exportado porque a demanda doméstica estava enfraquecida em função de todos aqueles lockdowns, restrições que a gente estava observando. E essas restrições não existem mais agora. Então, efetivamente, os chineses podem também ter um consumo doméstico relativamente maior agora, o que vai dificultar esse fluxo de exportação. E a única forma de tirar produto da China pode ser através de preços mais altos, né? Porque é assim que o mercado de commodities funciona. Você coloca o preço
e você atrai compradores, né? Bom, eu acho que essa vai ser a realidade, né? Um ponto que eu acho que convém mencionar, que o mercado está meio que propositalmente esquecendo, é o fato de que grande parte desse diesel russo e da Índia que está sendo refinado usando petróleo russo, que foi embargado pela União Europeia em dezembro. Então, assim, indiretamente, a União Europeia, ao importar diesel russo e diesel da China, diesel da China e diesel da Índia, vai estar importando petróleo russo, indiretamente. Então, pode ser que eventualmente, né, Bruxelas fale, bom, talvez esse diesel realmente seja refinado a partir de petróleo russo e a gente não quer mais comprar. E daí sim a gente vai ter uma disrupção de oferta bastante significativa, que basicamente vai sobrar para a União Europeia importar diesel dos Estados Unidos, né, o único fornecedor capaz de fazer isso. Ô, Heitor, a gente viu, né, a alta do preço do gás natural no ano passado por conta também dos embargos por lá. Ela acabou, de certa forma, aumentando essa demanda pelo diesel, né, como para o aquecimento, né, diminuindo aí os estoques, no caso do combustível lá do bloco da União Europeia. Embora essa situação, a gente sabe ali, melhorou, inclusive, por conta que não teve aquele inverno, foi um inverno mais ameno, vamos dizer assim, lá na Europa, porque a expectativa de que seria ali uma grande preocupação era por conta maior da questão do aquecimento. Os estoques acabaram permanecendo, porém, em níveis mais problemáticos, vamos dizer assim. Você falou aí muito em relação à questão do preço, né? O quanto isso pode acabar afetando. Neste curto prazo, os preços do diesel, eles podem subir a ponto ainda mais de refletir, por exemplo, no custo do transporte, né? Eu tentando linkar aqui para o impacto disso para a inflação. A gente tem trazido aqui sempre, diariamente, todas as questões das políticas monetárias, globalmente falando, por conta dos impactos da pressão inflacionária que acabou atingindo o mundo todo, essa questão da Rússia, principalmente. Mas eu queria entender da sua visão, né? Essa questão toda, neste curto prazo, ela pode subir a ponto de influenciar, de trazer mais pressão inflacionária para os países ali do bloco da União Europeia? Eu não descartaria essa possibilidade, tá? Principalmente porque, olhando para onde você tem uma grande produção de diesel, que é os Estados Unidos, né? Esse momento do ano, as refinarias estão diminuindo a utilização para entrar em manutenção. Então, assim, se a refinaria diminui a operação dela, ela efetivamente fornece menos produto para o mercado. Então, assim, a gente está tendo muita manutenção no Texas, muita manutenção, né, na Louisiana, Alabama agora, e essas refinarias normalmente produzem produtos para serem exportados, né? E o pico de manutenção vai ser entre a segunda e terceira semana de fevereiro. Então, assim, é muito provável que a gente tenha uma disrupção de produção de derivados nos Estados Unidos aumentando no mês de fevereiro, né? Que é basicamente quando começou esse embargo. Então, assim, a Europa vai começar a demandar diesel dos Estados Unidos agora, só que os Estados Unidos vai estar produzindo menos diesel por essa manutenção do refino. Então, o que acontece? Normalmente os portos, né, você vai ter um prêmio de exportação e a Europa vai importar o diesel acima do preço do mercado em função dessa escassez, e isso vai ser internalizado via inflação, né, para os consumidores europeus. O grande problema é que o diesel ele é um combustível relacionado à manufatura, né? Então, assim, a gasolina relaciona-se mais com a demanda do cidadão comum, né, digamos assim, e o diesel dialoga mais com a questão econômica. E a gente sabe que a Europa já vem apresentando um problema em relação à sua indústria bastante sério, né? Então, assim, ver o custo de diesel, que é um input muito sério para a cadeia da manufatura, aumentando, é preocupante, tá? E isso questiona um pouco a visão de que o euro talvez seja a melhor moeda para estar se posicionado agora, porque a gente vê a balança comercial europeia ainda em déficits bastante elevados, né? Na verdade, a Europa nunca teve déficit comercial, porque é uma região que teve acesso à energia barata da Rússia e exportava o manufaturado caro, só que agora essa energia aumentou de preço, então esse diferencial diminuiu significativamente. Então, a balança comercial europeia está negativa, e isso coloca em xeque, né, a questão de tipo, bom, será que o euro, né, ele vai performar melhor que o dólar? Porque, assim, se a Europa não tem uma balança comercial, o que necessariamente sustentaria o euro agora, entendeu? Então, você puxou para o papo de macro e, assim, falar de diesel, você fala, obviamente, de manufatura, e manufatura fala com o euro, né? Então, assim, são relações que a gente tem que começar a estabelecer. Uhum. E agora um outro ponto, né? Esse fluxo
desse diesel da Rússia, né? Esses fluxos russos, eles têm para onde também serem entregues, né? Não, tirando agora a União Europeia ali como um fornecedor, o que acontece com esse estoque russo desse diesel? Fica parado ou ele tem outro fornecedor? Desculpa cortá-lo, mas sim, existe, porque assim, a legislação que foi colocada em prática na Europa é para compradores europeus, tá? Compradores sul-americanos podem comprar desde que sigam, podem comprar e usar a infraestrutura de transporte europeias e de frete europeu desde que siga o teto de preço, né? Porque a Europa colocou o teto de preço ao petróleo russo em $60 e colocou também recentemente no diesel de $100, né, por barril do diesel. Então, assim, por exemplo, países sul-americanos, países asiáticos que queiram entrar em compliance com essa legislação da União Europeia para poder usar os serviços europeus, podem comprar esse diesel, né? Podem, desde que eles comprem seguindo esse teto de preço. Só que a grande questão que fica se o mercado global, né, de diesel ficar muito apertado, os preços do diesel nas bolsas, né, de Nova York, de Londres, vão subir muito, né? A ponto de perpassarem muito esse teto que foi estabelecido pela União Europeia. Daí a pergunta fica, será que os russos vão querer realmente comercializar abaixo desse preço? Porque, assim, é uma pergunta que honestamente eu não saberia dizer no momento. E assim, colocando em exemplos práticos, é bastante interessante, porque, assim, imagine, por exemplo, você quer um celular muito caro, que custou hoje R$14 mil. Eu não vou falar a marca dele, mas acho que todo mundo sabe aqui qual celular é. Se eu quero pagar R$200 nele, o vendedor pode simplesmente falar, não, cara, isso aqui vale R$14 mil. Né? Isso pode acontecer com o diesel russo. Então, é uma situação relativamente complicada, mas respondendo a sua pergunta, sim, existe mercado para esse diesel aí. A questão os russos vão querer vender para esses mercados se os preços perpassarem o preço limite, né, o teto. Ô, Heitor, você que é especialista, né, nos dois assuntos assim, de análise macro, especificamente especialista neste assunto, eu queria entender a sua visão, se você acredita que o mercado como um todo, ele já está, né, meio que precificando isso, olhando esse assunto com mais atenção, né, ali em relação a uma possível pressão inflacionária, que isso tudo pode acabar acontecendo por conta deste aumento do diesel, por conta dos impactos disso, né, como um todo ali, aumentando ainda mais a possibilidade, né, dessa pressão acontecer num curto prazo, subindo esse valor do diesel, ou não, ainda não se está pedindo esse prêmio, de repente, aí, né, esse prêmio de risco em relação ao petróleo? Assim, o mercado financeiro hoje está dividido entre duas narrativas muito grandes, principalmente relacionadas ao mercado de energia, né? De que você vai ter uma recessão, e se você tiver uma recessão, você não vai precisar de tantos derivados, né? Isso, aparentemente, na minha opinião, é a narrativa predominante, e isso explica por que o petróleo tem tido dificuldades de ultrapassar, por exemplo, os $90 por barril, e os derivados também não acompanharem um rally muito forte. Mas, de outro lado, você tem a expectativa de que a gente possa ter um soft landing na economia global, e que soft landing, juntamente, né, a recuperação chinesa, possa aumentar a demanda por derivados e petróleo. Então, assim, existe esse embate no mercado, a gente vê semanas em que uma narrativa ganha da outra e vice-versa, mas, de uma forma geral, eu acho que, assim, lentamente a gente está observando alguns participantes do mercado colocarem apostas mais ousadas em relação à volta da inflação, né? E por volta da inflação, obviamente, seria a expectativa de que preços de energia subam. Tá? Um exemplo disso que eu acho interessante de mencionar, que honestamente não tenho visto muito na mídia e é uma coisa que tem me chamado muita atenção, é o fato de que, se você olha, por exemplo, a posição líquida dos especuladores nos treasuries americanos, eles estão massivamente vendidos, né? Ou seja, a posição especulativa nos títulos americanos está vendida, indicando que os traders estão esperando, né, que os rendimentos dos títulos subam, e rendimento do título sobe quando você tem expectativa de inflação aumentando. Então, assim, por mais que assim, a Bloomberg e outras mídias entrevistem analistas que fiquem falando, né, que a inflação foi embora, de que o pior já passou, na outra ponta do mercado, que é basicamente as pessoas que estão com a mão no dinheiro, que são os traders, estão fazendo exatamente o oposto, estão esperando que você vá ter uma continuidade do aperto monetário e um aumento, ou melhor dizendo, uma temporária volta da inflação.
né? Vale lembrar que a década de 70, que foi uma época que teve uma configuração macro bastante semelhante com a atual, você teve 2 picos de inflação nos Estados Unidos, né? E eles só caíram quando você teve bancos centrais agindo proativamente, levando juros reais positivos, coisa que a gente não tem ainda nos Estados Unidos, né? Então, assim, o mercado está dividido, né, entre essas duas narrativas, mas existem partes já participantes mostrando que a expectativa de inflação voltando, ela é real e eles estão se preparando para isso, inclusive. Uhum. Bom, só para a gente encerrar, Heitor, gostaria de entender um pouco mais, então, a sua visão trazendo aqui para a gente, né, o Brasil. Como que o Brasil fica, né, diante, então, deste cenário todo que a gente falou aqui, destas possibilidades, inclusive, até deste outros países ali, suprindo a necessidade do bloco como um todo. O que isso poderia afetar aqui mais diretamente nós brasileiros? Bom, o diesel ele é uma commodity que a gente tem que tomar especial atenção no Brasil, porque nosso parque de refino não consegue nos fornecer a totalidade, né, do combustível que a gente precisa. Então, assim, a gente importa muito combustível do diesel do mercado internacional e variações, né, de disrupções de oferta em grandes centros consumidores fazem com que o preço global dessa commodity suba. Então, assim, para o Brasil, o impacto é evidente, né, via inflação e via preços de importação. Precisamos ainda ter um pouco de clareza em relação à política de preços que a Petrobras vai colocar, porque até o momento a gente não tem, né? Mas até o momento a gente tem visto que tem, né, seguido, né, a variação do preço internacional. Inclusive ela cortou o preço do diesel ontem, acho que todos viram, né, em função da queda do preço do diesel no mercado internacional, por causa dessa narrativa de recessão. Mas uma volta uma alta dos combustíveis, né, do diesel principalmente, pode ser acompanhada de uma correção para cima dos preços da Petrobras. A grande questão que fica é que, assim, o Brasil vai precisar de muito diesel esse ano, tá? A gente vai possivelmente colher a safra recorde de soja, né? Isso é normalmente uma coisa que demanda muito diesel pelos tratores e toda a logística envolvida em transportar o grão até o porto. Então, ficar sem o combustível atualmente no Brasil, ou você ter pontos de escassez localizados, por exemplo, no centro-oeste ou no norte, pode ser uma coisa positiva para o mercado de grãos em sentido de preços, né? Então, assim, para as pessoas que têm exposição à soja ou querem especular, né, com a soja e com commodities agrícolas, observar a distribuição de diesel e se existem pontos de escassez localizados nas regiões de colheita é uma coisa a se pensar. Heitor, quero agradecer. Muito obrigada por, né, nos atender, compartilhar seu conhecimento aqui conosco. Fica o convite para voltar em outras oportunidades também. Eu que agradeço. Bom dia a vocês.